E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui é a Jaque, esse é o canal de leitura diária da Bíblia, mas hoje o tema vai ser um pouco diferente. Eu queria deixar aqui o livro de Efésios para depois a gente refletir, né? Você pode ler depois aí na sua casa. Efésios capítulo 4, versículo 25, que diz assim: Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Esse versículo aqui, ele está num contexto aqui da igreja de Efésios, né, lá da igreja de Éfeso, e o capítulo é o 4, onde ele fala basicamente sobre a unidade de fé, onde fala da unidade da igreja ali, a unidade das pessoas, e eu queria bater um papo sobre isso. Eu tenho percebido, assim, como é difícil as pessoas serem sinceras, né? Como é difícil elas terem a coragem de falar o que pensam, sabe? Eu não sei, assim, às vezes eu fico pensando que a gente é muito assim, a gente fala coisas porque nós fomos adestrados, nós fomos ensinados a falar aquilo. É como se fosse um script, sabe? A gente segue ali um roteirinho, fala aquilo que, assim, que é o aceitável, que é o correto, mas não necessariamente que seja verdade, né? A gente acaba falando coisas porque fomos ensinados a falar, mas não porque falamos realmente o que pensamos, o que é a nossa opinião. E eu acho que isso, como igreja, isso é um perigo, né? Eu acho que Deus, ele quer que a gente se expresse e que nós falemos sempre a verdade, sempre, sempre. Ainda que a gente, por alguma opinião que possa divergir, né, de outra pessoa, ainda que a outra pessoa possa ficar chateada com a gente, é sempre preferível a verdade, sabe? Porque assim, a verdade é o que liberta, né? A gente ser sincero é muito mais aceitável assim diante de Deus do que a gente mostrar, assim, entre aspas, um personagem de quem a gente não é. E eu falo isso porque é muito difícil a gente encontrar pessoas que realmente falem a verdade, realmente falem o que pensam e sobre qualquer assunto, né? Seja no trabalho, na igreja, no meio dos familiares, a gente sempre tem aquela coisa de desagradar, né? Eu não quero me indispor, não quero me desagradar com a pessoa, e aí aquela verdade, aquela opinião que você tem dentro de você, você não fala. E muitas vezes é exatamente isso que a outra pessoa precisa ouvir. Eu estou trazendo esse tema porque é muito importante quando a gente fala no sentido de unidade, né? Quando a gente fala assim, unidade com pessoas, com qualquer tipo de organização, sabe? Numa empresa mesmo. Para as coisas funcionarem, tem que haver a transparência. Por mais que tenha ali, por exemplo, uma cultura da empresa, a transparência, se ela não existir na prática, as pessoas vão embora dali. Por quê? Porque a cultura, ela tem que andar com o que de fato acontece, né? E isso é a mesma coisa no meio da família, no meio da igreja, no meio dos amigos, né? Ninguém quer andar com pessoas assim que a gente sente o tempo todo que tem que pisar em ovos, porque você sente quando a pessoa não está sendo verdadeira com você. E eu estou trazendo esse tema. Não é indireta, tá, gente? De fato, não é mesmo. Mas é uma coisa que quando eu vou lendo a Bíblia, eu começo a pegar, assim, as coisas que eu vejo, que eu assisto, que eu percebo, e eu falo assim, gente, como a gente está se distanciando da palavra. Se a Bíblia fala que nós temos que deixar a mentira e temos que falar a verdade de cada um do seu próximo, por que a gente não deixa a mentira e por que a gente não fala a verdade com o seu próximo? Aqui é um contexto de uma pessoa renovada, sabe? A Bíblia está falando do novo homem, principalmente aqueles que estão indo na igreja, que estão buscando Jesus, se revestindo do novo homem. Se nós somos novas pessoas em Jesus, nós temos que deixar para trás velhas práticas, velhos hábitos. Outro dia, um tempo atrás, já tem um tempo isso, eu estava trabalhando numa empresa e aquilo eu nunca mais esqueci. Eu falo muito de empresa, tá, gente? Uma porque é o meu contexto também. E ali eu lembro que eu estava, na minha área não tinha uma gestão, assim, da nossa área, né? E eu estava com uma dificuldade com uma colega.
né, realmente era uma dificuldade, mas não era uma coisa assim, eu não suporto trabalhar com aquela pessoa. Não, não era. Ela tinha um jeito mais fechado, um jeito diferente, e eu pensando assim, meu Deus, como que eu vou resolver o problema X se ela tem aquela personalidade que não me dá abertura para falar, né? Essa foi a minha preocupação naquele momento, né? E aí eu chamei a gerente de RH, que seria a nossa gestora, assim, por enquanto, né? E eu compartilhei com ela, falei, olha, eu tô passando essa dificuldade, a gente tem que resolver um problema X, dependo da colega, mas eu não sei como resolver assim, né? Como que a gente podia fazer. Aí, gente, sabe o que ela fez? Ela pegou, marcou uma reunião assim e trouxe a colega ali e esclareceu ali. Olha, a Jaque falou isso, ela tem essa dificuldade com você, com a moça ali, né? E aí, na hora eu fiquei muito sem graça, porque eu pensei, puxa, eu tô contando pra ela, né? Eu não achei que ela fosse chamar outra moça, né? Não que eu estivesse falando mal, mas porque ela era a pessoa ali de confiança que tinha me dado abertura até então para levar um problema. E aí naquele dia, né, aí eu expliquei para ela, falei, eu tenho mesmo essa dificuldade, eu percebo que você é mais fechada, eu percebo que eu não consigo assim acessar, falar algumas coisas, né, com você, e a gente tem um problema assim para resolver aqui na área. E aí a moça, né, aí ali na conversa, na reunião, ela falou assim, não, Jaque, mas então eu tô transmitindo algo errado, porque eu não sou assim, você pode falar sempre que você quiser, piriri, parará. E aí aquele dia a gente pegou e a gente esclareceu ali a percepção uma da outra e ali pensamos e agimos na solução do problema daquela área. E aí, qual é o ponto aqui? O ponto, gente, que é assim, essa gerente, para quem eu levei a questão, se ela fosse uma pessoa que não fosse transparente, ela teria até levado aquilo e podia levar mais para frente de forma distorcida, em forma de fofoca. Para matar aquilo pela raiz e aquilo nem virar fofoca, ela já chamou todo mundo e já esclareceu. E desde aquele dia, nunca mais chegou para ela qualquer dificuldade de uma colega com a outra, porque a gente aprendeu a trabalhar uma com a outra e deu certo, né? E isso eu tô querendo dizer o quê? É uma transparência, é uma verdade, é uma coisa que assim a gente não soube resolver. A partir do momento que eu entendi como o outro funciona, se tornou transparente, se tornou fácil de resolver. E eu acho que isso, como igreja, nós tínhamos que ser sério, um modelo, um exemplo, porque a gente deveria aprender a resolver os nossos problemas sem que isso virasse escândalo lá fora, sabe? Onde que está faltando verdade? Onde que está faltando transparência? Sabe? Você tem alguém que você precisa de repente chamar para às vezes até dar um puxão de orelha. Pega a pessoa e dá o puxão de orelha, sabe? Agora eu vou trazer para contexto da igreja, tá? Contexto de igreja. A pessoa que às vezes vai levar uma palavra, pode ser um pastor, pode ser um líder, não pegue o púlpito para dar indireta. Não pegue o púlpito para pegar e falar coisas que você gostaria de falar para aquela pessoa naquela conversa e você só não fala porque você não tem coragem de chamar a pessoa. Gente, a gente precisa aprender a ser maduros. Precisamos de maturidade cristã. E maturidade cristã tem tudo a ver com transparência. Tem tudo a ver sobre como somos verdadeiros uns com os outros. Se a gente não é verdadeiro com o nosso irmão, a gente não é maduro cristão. A gente não é nem maduro na fé. E precisamos ser maduros o suficiente para vivermos aqui como Efésios 4, né? Vivermos esse capítulo sobre unidade cristã. Se eu quero andar em unidade com alguém, se eu quero andar ali na mesma visão, no mesmo caminho, princípio básico, senta com aquela pessoa e comece a entender como ela quer trabalhar. E comecem a se conhecer. Tomem café juntos, comam juntos, saiam juntos, façam coisas juntos. E ali vocês vão descobrir como um e o outro funciona melhor. E aí isso vai trazer o quê também? Intimidade para a gente poder conversar e falar. Mas eu penso assim, que se não houver maturidade, se não houver assim, se a gente não tiver maturidade para a gente chegar no nosso irmão e falar assim, fulano, não gostei do que você fez, não gostei do que você disse.
e você guarda aquilo no coração e conta para o outro e não conta para aquela pessoa envolvida, a gente está sendo nada mais e nada menos que crianças na fé, meninos na fé, sabe? Então é importante assim, aprenda a pensar por si mesmo, não só pelo que te ensinaram a pensar. Venha para a palavra, sabe? Venha para a palavra, o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia quer que você faça. Ah, mas se eu chamar a pessoa para conversar, eu vou falar algumas coisas que ela não vai gostar. Aí é um problema dela. Mas você precisa ser sincero, você precisa falar. A gente precisa começar a trazer luz no meio dessas coisas tão obscuras que a gente vê no dia a dia, nos relacionamentos. Muitos relacionamentos não prosperam por falta de verdade. Muitas amizades acabam por falta de verdade. Sabe? A gente precisa, se a gente quiser ali tá num outro nível ali de fé com Deus, primeira coisa, vem para a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo aqui, abandone a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. O que você está esperando para você falar a verdade para o seu irmão então? Então você não é membro desse corpo, ou ele não é membro desse corpo. Porque se eu e você, nós somos membros desse corpo que é Jesus, precisamos falar a verdade uns com os outros e doa ao que doer. Ah, mas ele nunca mais vai falar comigo, ele vai virar a cara para mim. Deixa o Senhor tratar com ele. Mas seja verdadeiro, seja sincero, porque o mundo ele anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus vão se manifestar como se continuam mentindo, como se continuam assim batendo nas costas do fulano, mas não sendo sincero com ele. Tá errado, gente. A gente precisa mudar a nossa conduta e que Deus venha nos ajudar nesse sentido, tá? Em nome de Jesus. Não é fácil fazer isso, vou ser bem sincera, não é fácil, mas é muito mais fácil a gente agir assim do que a gente achar que está sendo ok ali diante de Deus e Ele desaprovar totalmente as nossas obras porque nós estávamos vivendo e habitando em mentira. E quem mente, a gente sabe de quem que é filho, que de Deus que não é, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.